honra gigante estar aqui com vocês. O palco da Arena Escola do Caos é todo seu. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha, felicidade é o que está nos movendo hoje, acho que todos que estão aqui, né? Cada um dando graças, viva a vida. E eu quero agradecer inicialmente ao Alberto, à Amanda, ao Anderson, da Escola do Caos. Eles são tão organizadinhos que até o nome é em ordem alfabética, assim a gente não erra. Então eu quero agradecer pelo convite e eu quero fazer também a minha autodescrição, porque eu sei que pessoas depois vão nos ver pelo sistema à distância e para as pessoas que têm dificuldade visual, eu quero dizer que Georgette é uma pessoa preta, é uma mulher preta, cisgênero, perennials, carioca, migrante, vivendo em São Paulo há 41 anos e com muita gratidão por essa terra e pelas pessoas que aqui habitam. A Amanda falou na minha apresentação da minha inquietação com relação à injustiça social. Se eu for me inquietar com relação à justiça social, eu acho que vai ser um contínuo. E esse contínuo tem um lado positivo, que ele nos anima, nos impulsiona a viver e a ultrapassar os tempos, né? E por falar em tempo, vocês viram no tema até quando? Então nós vamos falar muito da questão do tempo, até quando? E quando eu lembro das minhas aulas de latim, acho que a maioria aqui não deve ter alcançado essa oportunidade de estudar latim. Então nós tínhamos que decorar as declinações e ouvir as catilinárias. E eu me perguntava, mas por que decorar? Porque a minha geração tinha que decorar e não questionar, né? Então eu me perguntava, por que decorar e ouvir esse texto? Será que vai ter alguma aplicabilidade no futuro? E por incrível que pareça, as catilinárias até hoje, para mim, elas são um pano de fundo. E eu vou colocá-la aqui como nosso pano de fundo. O que são as catilinárias? Vamos ver daqui a pouquinho. Desde 1984 que eu comecei a ter a oportunidade de me apresentar, de escrever, falar mais sobre o tema da diversidade aqui pela ABRH São Paulo inicialmente, depois pela ABRH Brasil. E em 2013, a ABRH Brasil criou a diretoria de diversidade e eu fui convidada para ser a diretora. E atualmente, hoje eu estou aqui falando em nome da minha empresa, mas com a mesma motivação, porque eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Parece incrível que nós estamos repetindo questões, posicionamentos de milênios atrás. E a prova está aqui, nas catilinas. 63 anos antes de Cristo, nós tivemos esse episódio. Catilina, o Lúcio Catilina, um senador, ele conspirava tentando derrubar o sistema quando ele foi denunciado por Cícero. E Cícero fez uma série de discursos e após o quarto discurso, Catilina foi finalmente julgado, ele foi condenado à morte, ele fugiu, ele juntou-se a um exército clandestino para poder se defender, né? Mas ele acabou sendo morto em um campo de batalha. Então o Catilina representa para mim o exemplo da pessoa que não tem limite para alcançar os seus intentos de poder e de opressão. Custe o que custar, e ele sabe a quem custar.
normalmente custa às pessoas que foram historicamente colocadas no degrau da submissão, no patamar da subserviência. E o que tem de tão interessante nesse discurso do Cícero para Catilina para eu trazer para vocês? Vejam que eu acho interessante, é triste, mas é interessante. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Até quando, Catilina, você vai ousar nos colocar à mercê da sua loucura? Em linhas gerais, as primeiras frases eram essas. Então, nós estamos vivendo momentos de subjugação a negacionismo, a comportamentos dicotômicos, né, que não permitem diálogo. E Catilina, então, veio à minha lembrança para ser colocado como um pano de fundo. E eu pergunto, até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Espero que não por muito tempo. E todo esse jogo de poder, ele se sustenta, ele precisa de bases, entre aspas, sólidas para ser sustentado. Como sustentar um poder subjugando uma outra pessoa, outras populações, outros povos, se eu não tiver justificativas, mesmo que injustificáveis? Então eu coloco aqui que o poder, muitas vezes, ele precisa ser alimentado pelo ódio e que o ódio precisa de justificativas injustificáveis. E chega um determinado momento em que as pessoas subjugadas começam a tornar-se mais independentes e ameaçar esse poder. E quando nós, subjugados, quando eu falo nós, todos aqueles que se sintam parte de uma população que não tem voz nem vez, quando nós nos sentimos subjugados e começamos a assumir o conhecimento, nós ameaçamos o poder. E a contrapartida é mais violência, mais agressão, pelo medo de perder o poder. Eu entendo que Catilina veio ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sendo transformado, ele veio se reinventando, e eu estou fazendo aqui uma analogia, né? Ele veio se reinventando, ele veio se renovando, e lá estava ele no século XIX, século XX. Mas inicialmente ele estava lá 63 anos antes de Cristo, né? E o que eu estou trazendo aqui no século XIX, século XX? Uma representante dos zoológicos humanos. Esse nome pode parecer intrigante, agressivo, mas existiram zoológicos de humanos bizarros até o século XX, início do século XX. E os humanos bizarros que eram colocados nesses zoológicos eram justamente a antítese da beleza eurocêntrica. Então, as populações, os povos que tinham culturas diferentes, formas físicas diferentes das pessoas não negras, que dominavam os poderes em diversas partes do mundo, essas pessoas eram colocadas nesses zoológicos, ambientes confinados, que recebia visitação do público. E aqui eu trouxe o exemplo da Sarah Baartman, que recentemente ela foi, vamos dizer assim, eternizada no filme Vênus Negra. Então a Sarah Baartman, ela nasceu em 1789, morreu em 1815, aos 26 anos, e ela foi retirada da África do Sul, levada para a Inglaterra, depois para a França, porque ela tinha formas diferentes da beleza europeia, obviamente. Então, ela ficava sendo exposta, ela sofria toda espécie de humilhação, ela sofria toda espécie de agressão, inclusive física, por isso morreu tão cedo, né? E Sarah Baartman, depois da morte, ela teve as suas partes, ela teve os seus órgãos genitais, ela teve ossos expostos durante
159 anos. Veja bem, 159 anos, nós chegamos em 1974. Isso quer dizer o seguinte: pessoas que viviam na Europa, pessoas que tiveram oportunidade de ir à Europa, elas viram os circos bizarros humanos e viram também a Sarah Baartman. Eu só pergunto uma coisa: o que essas pessoas colocaram para os seus dependentes, para os seus descendentes? O que elas contaram sobre essa humilhação? Sarah Baartman é tida hoje como o símbolo da humilhação do racismo colonial. Depois de morta, ela só pôde ter os seus restos mortais levados para a África do Sul a pedido de Nelson Mandela em 2002, quer dizer, século 21. Então, eu queria que vocês caminhassem comigo com essa minha linha de pensamento. São fatos muito profundos, muito marcantes, e que eles estão sendo contados e recontados como não só a Sarah Baartman, também tivemos o Ota Benga. Ota Benga era um pigmeu do Congo, ele foi retirado do seu meio pelo Samuel Werner, e esse Samuel Werner era um caçador de pessoas exóticas. Então ele retirou não só o Ota Benga, mas outros pigmeus e os levou para serem expostos no zoológico de Nova York. Então já estou falando não mais da Europa, mas de Nova York. Ota Benga chegou lá em 1806, morreu em 1816, aliás, ele suicidou-se em 1816. Ele ficava enjaulado e sempre com um macaco junto com ele na cela. Por isso, a gente hoje ainda escuta, infelizmente, essa relação do homem negro-macaco. Mas tem um fundamento. E esse fundamento, ele se arrasta. Agora, nos mesmos Estados Unidos, que colocaram Ota Benga na cela, nós tivemos agora, no mês de abril, a Ketanji Brown Jackson, primeira negra a ser eleita, aceita, votada, testada para a Suprema Corte. Então, tempo dá tempo. E nós temos que ter muita perseverança, não séculos, nós não podemos mais esperar séculos, agora acabou. Agora já esperamos muito. Mas vocês vejam que de Ota Benga até a Ketanji, quantos anos foram? E hoje? Hoje eu trago para vocês isso aqui. Todo mundo odeia o Chris. E eu pergunto, todo mundo odeia os negros? Nós temos esse anti-herói americano que representa o humor racista. E esse humor racista é um humor que tem um cunho estratégico e pedagógico para mostrar aos negros qual é o seu verdadeiro lugar na sociedade. É o do perdedor, é o que não acerta nada, é o que não consegue conquistar ninguém. Agora, por que nós precisamos assistir a isso? Esta série é interminável. Há décadas que ela vem sendo passada, repassada, ganha todos os prêmios de audiência, mas isso tem uma explicação. Então, o humor racista, ele tem uma explicação, é uma pedagogia e é uma estratégia. E faz parte do que a minha antecessora falou ainda há pouco, dos vieses inconscientes. E o Daniel Alves aqui, 2014, ontem, as pessoas comentaram, mas ele mostrou uma fina indignação. Mas quais de nós pode adotar uma fina indignação? Eu parabenizo o Daniel Alves porque ele conseguiu montar um plano de ação rapidamente na cabeça dele, recebeu a banana na cabeça, ele descascou, comeu, continuou jogando. Agora, quantas pessoas outras teriam essa mesma reação? Agora, esse fato gera o que nós chamamos de dor social e dor emocional. São dores
que não tem como serem sanadas no curto prazo, porque as pessoas que são ofendidas, elas não vão esquecer tão cedo ou jamais esquecerão nas suas vidas. E tudo aqui me parece muito relacionado a poder, ódio. Eu adiantei aqui e agora não consigo voltar, mas muito bem. E tudo me parece muito relacionado àquele ciclo vicioso que nós colocamos, do poder, do ódio, do medo de perda de poder e mais agressão. E eu quero contar para vocês que nós temos aqui no Brasil estratégias para naturalização da desumanização da raça negra. Primeira estratégia, século XV. Em 1454, Papa Nicolau, da Igreja Católica, ele concedeu a Portugal, primeiramente, depois a Espanha, o poder de escravizar os negros, levá-los para os seus reinos e lá batizá-los. Ou seja, seria um grande favor. Escraviza, esquece a cultura dessa gente, sem alma, batiza. Então, isso aconteceu no século XV. Depois, 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela teve um adendo para falar sobre as questões de ensino. E esse adendo falava o seguinte, que não seria permitido aos negros o acesso às escolas. Não seria permitido o acesso ao ensino. Por quê? Porque os negros eram comparados aos leprosos. Então, nem negros nem leprosos podiam frequentar a escola. 1850, Lei das Terras, era proibido também aos negros a compra de terras, porque eles teriam que pagar. Se eram escravos, não teriam como pagar. 1864, 70, a Guerra do Paraguai, com a ilusão da libertação. Então, os escravos, eles eram convocados e eram informados de que, se fossem à guerra, ao voltar, eles seriam libertos. Acontece que os negros, na época, eles eram 25% da população brasileira. Finda a guerra, eles eram apenas 15% da população brasileira. 1871, Lei do Ventre Livre. A gente, quando escuta isso, pode até achar, mas foi uma boa medida, né? As crianças nascendo não seriam mais escravizadas. Mas acontece que as crianças eram retiradas dos seus lares e colocadas em asilos. E de cada 100 crianças, 80 morriam. Sexagenários. Pessoas com 60 anos ou mais, sem qualquer formação profissional, sem estudo, doentes, que iam para as ruas engrossar o quê? A fileira dos pedintes. A abolição, que também não dá nem para falar aqui qual o desdobramento dessa lei, impensada, porque não houve um plano de ação, dá uma liberdade, entre aspas, e daí, o que se faz com essa gente? Eles se tornam, então, perambulantes pelas ruas, sem profissão, sem estudo. Mas, em 1890, nós tivemos aqui, na realidade, a chamada primeira lei de cotas no Brasil, que trata da imigração europeia. Então, é o país, tanto seu poder público quanto privado, se juntando para facilitar o ingresso dos europeus, facilitando o transporte, concedendo terras e também acessando o trabalho na indústria. Sem trabalho, sem terra, sem trabalho, sem renda e sem educação, nós não podemos pensar em meritocracia para a população negra nesse país, porque é fake. O ponto de partida é muito desigual. E nós estamos aqui conversando porque nós não temos culpa dessa história. Nós temos responsabilidade, sim, na medida em que nós tomamos conhecimento da verdadeira história das coisas e que nós achamos que podemos mudar o final
dessa história. A Elisa Lucinda, ela escreveu um verso maravilhoso que é assim, né? Eu sei que nós não temos como mudar o princípio, mas se nós quisermos, nós podemos mudar o fim. Mais ou menos isso. A grande Elisa Lucinda. E falar de meritocracia, nós temos que lembrar das ações afirmativas. Isso sim. E as pessoas, às vezes, elas apressadamente são contrárias. Mas, para cada negro excluído, quantos brancos pagam impostos para sustentá-los? Façam as contas. Então, quem exclui, paga a conta. Hoje, nós estamos caminhando para um novo horizonte, para uma nova oportunidade. Eu acredito muito nas luzes na porta do túnel, porque até chegar ao final do túnel não tenho tempo. Então, nós estamos caminhando para o Pacto pela Equidade Racial, que é um protocolo ISD racial. Esse protocolo, ele já foi abraçado pela ONU, pelo Pacto Global ONU. 160 países já aderiram a esse pacto. No Brasil, nós já temos centenas de empresas aderentes e a perspectiva é de que até 2025 nós consigamos pelo menos 500 adesões de empresas que vão promover efetivamente a inclusão racial. Promover a inclusão não é admitir pretos e pardos, é permitir que essas pessoas tenham os mesmos direitos à carreira que as demais pessoas. Então eu trouxe aqui alguns dos meus heróis particulares, o professor Hélio Santos, o Gilberto Costa, a professora doutora Maria Aparecida Bento, o reitor José Vicente, o filho dele, o doutor Rafael, a filósofa Sueli Carneiro, que podem representar uma pequeníssima parcela da parcela grandiosa de intelectuais negros. Da minha parte, eu venho tentando fazer o que eu posso e me orgulho muito de ter participado da implantação do selo da diversidade aqui no estado de São Paulo, ao lado do professor Dr. Hélio Santos, e de ter convivido com a ministra Luísa Bairros na época da construção da lei de cotas. Eu pude ir a Brasília diversas vezes, representando a ABRH, representando a Fiesp, para conversar com a ministra. E o que ela queria saber de mim? Georgette, quando nós vamos conseguir que as empresas também pensem em ter uma ação proativa e tenham algum tipo de ação de inclusão da diversidade racial? Meu tempo acabou. Estou muito feliz que eu vi uma pessoa aqui do século passado, minha amiga. Pessoas, venham comigo. Eles são muitos, mas eles não podem voar. Vocês conhecem o pavão misterioso? Talvez a maioria aqui não seja dessa geração, dessa música do Ednardo. Mas eles são muitos, mas eles não podem voar. Nós podemos. Muito obrigada.